Como falar de adultério e não falar do divórcio? Uma coisa provavelmente puxa a outra, certo? Então aqui o Senhor traz outro exemplo, o divórcio. E ele diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então nós vamos aprender juntos aqui, porque ele está trazendo esse exemplo, certo? Queridos, deixe a roda dos escarnecedores. Às vezes, muitas das vezes, nós nos afastamos de pessoas e a gente acha que a gente tem que voltar a andar com algumas pessoas. Mas Deus, ele nos afasta de algumas amizades, sabe? E existem amizades que vão sempre te levar a você praticar algo desonroso. Existem amizades que sempre vão puxar você para o abismo. Existem amizades que sempre vão fazer você perder a sua santidade, que vão tirar da santidade que o Senhor tem para você, querido. Tem coisas que Deus, ele tira da sua vida para manter a sua santidade intacta. E você tem que se alertar disso. Queridos, aqui ele não tá falando só da internet não, tá? Ele não falou da internet, eu tô dando um exemplo, tá? Aqui ele tá falando de forma geral, né? Se você sabe que você vai pecar, se você vai para algum lugar e aí lá tem algo que te faça, que te conduze a você pecar, a você, sabe, sair dos trilhos, a você ter uma sensação, você só de olhar para a pessoa você já teve uma sensação. Então, querido, não participe, não vá. É melhor que você não participe de algumas pornografias. É melhor de que você não participe de algumas coisas que vão te levar para o abismo, que vão te levar para o inferno. Então, é melhor que você retire e jogue fora. Ou seja, não participe mais de certas coisas que você sabe que vai levar você para o abismo, para o inferno, o corpo todo. Certo? Queridos, o adultério, a fornicação, né? Por que aplica para os solteiros e para os casados e para os solteiros? Aplica pelo seguinte, porque um olhar, se você tem um olhar impuro, Jesus aqui está trazendo o olhar impuro, o pensamento impuro, ele na verdade ele está dando o mesmo peso para o pecado. Porque você, quando já tem um compromisso com alguém, mesmo não estando casado no papel, você já tem um compromisso. Você já vive vida de casado, só não tem o papel, o documento. Então é o mesmo peso, e a mesma medida, e a mesma cobrança. É isso que a gente tem que ter, esse olhar, né? Se algo te faz pecar, não peque. Não faça. Então, queridos, é aqui ele tá falando assim, seu olho tá dando vazão ao teu coração pecaminoso, ó, os pensamentos, as intenções, porque ele já fala que o coração do homem é justamente o quê? Ele vai sempre conduzir para o quê? Para o pecado, porque o coração é perverso, é enganoso. Então, se teu olho te faz pecar, se você olhar, você já tá cobiçando, você já tá desejando, você já tá tendo sensações, masturbando por causa de olhar, então não faça. Se esses pensamentos, esses desejos, é melhor que você não tenha nenhum desses prazeres e se manter puro do que você ir todo pro inferno por causa do teu olho, por causa do pecado que você alimenta. Entende? Então, queridos, nós vamos aqui falar sobre o divórcio, né? E entender
sobre o divórcio, nós temos que entender todo um contexto sobre o divórcio. O histórico e a parte histórica e literária do que significa o divórcio. O que significa a carta de divórcio. Porque se você tira o texto do contexto, ele se torna um pretexto, né? Então é necessário falar, porque Jesus fala sobre o divórcio. Depois depois que ele fala do adultério, ele fala do divórcio e traz novamente sobre o adultério, né? Porque naquela época a mulher não era remunerada pelo seu trabalho, né? Nós sabemos que as viúvas, as órfãos não tinha como, e as mulheres divorciadas. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Jesus ele fala sobre o adultério, ele fala de uma forma figurativa, ele usa uma figura de linguagem, né? Se fizer pecar, ele fala aqui, ó. Então, se você já olhou, se o seu olho direito fizer você pecar, arranque o lance fora. Ou seja, se é algo que você vai ver, que você vai entrar na internet e você vai ver pornografia, e você vai cobiçar, se é um aplicativo que você sabe que vai te chamar para aquilo, para pecar, não faça, querido. Não faça, querida. Não participe. É isso que ele quer dizer, certo? Aqui é uma figura de linguagem. O Senhor usava muito isso, né? Então aqui ele está falando tanto para o solteiro como para o casado. Por quê? Porque ele abrange a todos nós. Então eles perguntaram para Jesus, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus responde, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Aí ele disse, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então Jesus explicou a eles que devido à dureza do coração do homem, foi dado por Moisés, né? Foi liberado através das leis, né? Que Deus deu a Moisés, que fosse dado a carta de divórcio, certo? Queridos, quando o homem largava uma mulher naquela época, ela estava condenada à miséria. Ela estava condenada à morte praticamente, à miséria. Por quê? Porque Jesus estava aqui dizendo, na verdade, pela dureza do coração do homem, porque o homem não conseguia perdoar. O mais correto era que o homem perdoasse. Na verdade, aqui, por que Moisés deu essa carta? Por causa da dureza, porque o povo não conseguia perdoar. Mas Moisés já falava que o povo tinha que perdoar, né? Porque aqui a graça já era falada no Antigo Testamento, queridos. A graça já se falava da graça, Moisés já falava da graça. Eita glória! Uai, seu app de vídeos curtos.